Tudo bem? Beleza, e você? Tô bem, e você? Como é que você tá? Tranquilaço. E aí, tô vendo? Ela colocou até um cenário aí pra galera, olha só. Cara, na verdade, eu tô ajeitando o meu QG aqui, minha esposa e eu, a gente Aham, tá dando uma planejada no escritório aqui no headquarter, aham. né? Mas eu já coloquei os pedestais de microfone de aço moldado com o símbolo da Semblant aqui atrás pra galera Sensacional, sacar. sensacional, sensacional. Bom, primeiramente agradecer aí o seu tempo, sei que é corrido, você é uma pessoa muito ocupada e de aceitar bater esse papo aqui no meu quadro aqui na Twitch o Bate-Cabeça. Queria começar perguntando um pouco sobre Semblant, Sérgio. Conta pra gente aí. Temos novidades, turnê chegando. O que que você tem aí pra falar pra gente? Tem de coisa rolando, mas primeiramente eu vou agradecer você aí pelo convite, pelo espaço. A gente já é amigo há mais de uma década. Sim, verdade. A gente se conhece a vida inteira aí. Pô, é uma honra estar participando. Semblant, tem uma tonelada e meia de novidades, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ano passado, a gente fez a nossa primeira turnê europeia, né? E nossa primeira turnê como headliner, como atração principal, com três bandas abrindo. E depois de 2 anos de pandemia e três turnês adiadas por conta da pandemia, para a gente era um mistério como seria, né? Porque no Brasil, apesar da gente estar conectado com o mundo todo pela internet, a gente nunca sabe o quanto o nosso trabalho impacta no mercado correto dele, né, de maneira materializada, concreta. A gente sabe pelos números, pô, milhões de visualizações nos videoclipes, muita venda de disco físico, muita gente no Spotify, muito comentário, muito pedido, mas até então você não está face a face, tangível, ali, presencial, né? Mas o nosso produtor Uhum. e o cara que coordena a nossa carreira com a parte de shows e turnês na Europa, ele falou: Meu, você tem que confiar no que eu estou te dizendo, que é justo. Então, quando você vê 21 shows na Europa, como atração principal, em algumas das principais casas onde tocam, pô, nossos ídolos, né? Pô, Creator, Destruction, Paradise Vocês Lost, tocaram em Leipzig, não foi? pô, Leipzig a gente vai agora. Agora, lá é sensacional, cara. A gente foi para Munique, no backstage, né? Que, pô, é o Ai, tô lugar ligado, sensacional. mais foda de Munique. Wonderworld Camden, em Em Camden Town, em Londres, que, porra, Londres, é fui onde lá já toca todo também. mundo. Sim. Pô, eu venero esse lugar, né? Sempre quis tocar lá. E, de repente, você é a atração principal em todos eles. Assim. Então, dá uma respirada, chega lá. Pô, eu fui com aquela mentalidade assim, não, pô, depois de 18 anos de trampo, estando aqui, cara, 50 pessoas numa segunda-feira tá bem legal. Aí, pô, chega o John, proprietário do Underworld Camden, a equipe que tá trabalhando com a gente lá e fala, meu, 50 pessoas, toma aqui 500 pagantes numa segunda-feira, Nossa, que toma já um sensacional, sold out cara. para você sentir o drama. Cara, aí a gente entra em parafuso. Paris lotado, pô, Londres lotado, Munique lotado, leste europeu ali em Bratislava lotado, porra, Holanda, no Baruch. Cara, os músicos do Delane, que é uma puta banda holandesa, por todos eles foram no nosso show. Gigantesca. Não acredito, cara. Que massa, mano. Cara, o Sander Gomas, que criou o After Forever, marido da Amanda Somerville, Sim. foi em 2 shows nossos lá, Que, super amigo. que Uma sensacional, outra cara. realidade. Aí a gente sai dessa com outra para outubro desse ano agendada para cidades e alguns países que a gente não foi, para fechar o ciclo do disco 2022, que tem até aqui do ladinho, o Vermilion Eclipse. Esse Ó. disco aqui, tem um fechadinho. Foi nosso último disco de 2022, né? Uhum. Cara, esse disco foi muito bem.
E, cara, foi muito bem recebido, vendeu muito. E por causa disso, eles querem fechar o ciclo do disco com uma turnê na Europa de novo, repetindo 7 das datas sold out que a gente teve lá. E Nossa. outras maluquice, assim. E, pô, uma banda de Israel, uma puta banda da Finlândia, uma puta banda da Itália abrindo nossos shows lá. Foi uma outra realidade. Assim como você foi agora no Sweden Rock Festival, né? Foi, foi. Pô, eu já tinha ido também para os festivais lá fora. Já tinha tido uma vivência forte de como o cenário do heavy metal é lá fora. Mas você estar tocando nesse circuito, voltando para o Brasil com um convite para retornar para a Europa, do Grass Pop Festival, do Download, Nossa. a gente nem Bugou. sabe como é que vai ser nosso 2024 mais. A gente sabe que solta um disco novo, lança com um turnê no norte da Europa, depois Estados Unidos e não sabe mais nada. Agora é o Só vento que vai. leva. É sobre isso, cara. Meu, Sobre isso. parabéns, parabéns, porque o trabalho de vocês é Obrigado. sensacional. É sensacional, cara. Escuto nas lives direto, Valeu. a galera pergunta. Não tem como. Agora, como a gente fala aqui nas lives, é pras cabeças. É meio É que insano, isso. insano. Muita loucura. Ô, Sérgio, conta pra gente como é que você começou na carreira musical? Como é que deu esse insight? Ou você já vinha ali da infância com alguma coisa? Você já teve esse apreço por cantar? Ou isso bateu depois? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, essa que é a maluquice. Quando eu era, pô, molecão, assim, 11 anos de idade, eu já comecei a ouvir heavy metal com os meus primos, porque eu via as coleções de discos deles e eu via as capas. Pô, The Humanizer do Black Sabbath. Eu olhava o disco e Sensacional. falava: Nossa, que capa é essa, cara? Aí, capas do Iron Maiden, do Sepultura, do Slayer, do Creator. Falei, velho, a música que está contida nessas capas aqui, nesses discos, deve ser sensacional. Por quê? Talvez pelo mesmo motivo que você hoje faz streaming. Eu era, desde muito pequeno, viciadaço em videogame. Então, você pega capas de jogo, por exemplo, Splatterhouse, do Sega Genesis, né, que Uhum. veio do arcade. Pô, as capas pô, do Alien Storm, do Sega Genesis também, do Actraiser, do Demon's Crest, do Super NES. E aí você começa a ver as capas de discos de metal, ver uma conexão ali. Eu comecei a me conectar muito com esse mundo muito cedo. Então, com 10, 11 anos já ouvia metal, jogava videogame sem parar. Aí me sai Doom, que é totalmente baseada no PC, totalmente baseada em Total. heavy metal, né? Pô, o John Romero, depois a gente vai falar um pouco de John Vamos, Romero aqui, vamos que tem um negócio conversar especial sobre. dele. Vamos conversar Mas, sobre. pô, quando saiu o Doom 1, eu fazia segundo grau técnico em processamento de dados, já peguei a caixa no disquete, saí jogando, aí leio as entrevistas nas revistas, porque a gente não tinha internet da maneira que Uhum. tinha hoje. Sim. Você vê que o criador fez o jogo ouvindo heavy metal. Naquele período, 10, 11, 12, eu já falava, velho, eu preciso ter uma banda e eu preciso viver nesse meio. Meu primo tinha uma banda de hardcore crossover com thrash metal e ele me levava nos shows já moleque, me ensinou a montar uma bateria. Eu pensei, cara, eu quero isso para minha vida. E aí, com 13, eu entrei para cantar na minha primeira banda, cantando uns covers de Iron Maiden, Slayer, Judas Priest, Megadeth, Metallica, um misto das coisas que eu curtia na época. Uhum. Eu fui começando a tocar, a coisa começou a tocar, tomar corpo. Aí a gente começou a fazer som próprio, foi ficando legal. Eu comecei a colecionar discos, comecei a ficar viciado. E aí, com 18, 17 para 18 anos, eu entrei para trabalhar na maior loja de discos de CDs de metal e discos, DVDs. Na época tinha até fita cassete ainda, no final dos anos 90, Uhum. chamada Hard Temple, aqui em Curitiba. E ali, as bandas internacionais que passavam pela cidade faziam noites de autógrafo. Então, pô, eu tinha lá Nightwish, Angra na época do Fireworks, depois entrou o Xamã, começo de carreira, primeiro show antes de lançar o primeiro disco. Aí, pô, quem mais? Vision Divine, Nevermore, Crisium, todas aquelas bandas passando ali.
eu já tinha inglês autodidata, já falava, então o pessoal começou a me mandar com as bandas para poder ajudar no Que operacional. massa. Eu comecei a trabalhar nesse meio, aí eu pensei, cara, eu vou fazer meus eventos enquanto eu trabalho na loja também, começar a bolar uns festivais locais. Eu e o meu sócio, até hoje, no bar de rock e metal que eu tenho aqui em Curitiba, que é o Blood Rock Bar, a gente começou a bolar uns eventos, a gente era amigo naquela época já, começou a dar boa, a gente começou a trazer shows internacionais, eu continuei tocando em banda, fui montando projeto em projeto, até que em 2006, depois de tocar com alguns amigos, especialmente o Guto, que é o tecladista da Assembly, a gente decidiu montar uma parada com o som que a gente curtia ouvir, mas fazer algo com personalidade. Falei, pô, a gente é muito fã de Cradle of Filth, Tristânia, Moonspell, uns metal mais trevas, né? Dark, Aham. um gótico, um black death sinfônico, aquele negócio todo. Vamos montar uma coisa que a gente curta, do gótico ao mais extremo, e vamos tocar umas versões. Então, minha namorada, na época, começou a cantar junto, a gente montou e o negócio começou a tomar um corpo. A gente fez as primeiras músicas próprias e começou a ganhar umas baita resenhas nas revistas, tipo, avaliação máxima, destaque da edição na Road Crew, nota alta. Eu falei, cara, É vamos, isso. vamos profissionalizar isso aqui, cara. Porque depois de tantas bandas, tanta trajetória que a gente teve desde muito novo, a gente viu que começou a dar muito certo, a gente começou a investir Uhum. e o troço virou o que virou. Né? Depois a gente colocou a Mizurro na banda em 2010, 2011. Ela nunca tinha cantado numa banda antes, ela fazia. Mentira! Juro para você. E Juro para você. olha só! Quando a minha ex-namorada pulou fora na época, Aham. né, a decisão era, cara, só você canta, mistura aí gutural, rasgados, def com vocal limpo do teu jeito, faz aí aqueles vocais mais Nevermore, um lance mais heavy metal, não tão melódico, que você gosta com um vocal mais extremo. Eu falei, velho, mas eu gosto do dueto, me agrada o formato que a gente estava tendo. Então eu fui na Belas Artes, aqui de Curitiba, na faculdade, alguém, né, um guitarrista que passou pouco tempo com a gente, falou, cara, eu conheço uma menina que eu acho que você vai curtir. Vamos lá ver ela cantando ópera. Fui lá ver ela toda tímida, bonitinha ali, cabelo vermelho, indo se apresentar nervosa, eu na plateia ali, de repente ela começou a cantar, acho que 2 áreas de ópera seguidos que ela ia apresentar. Uhum. Cara, 3 minutos eu olhei para ele e falei, não, é essa, e eu não abro mão. Cheguei para ela e falei, ó, quer ensaiar? Ela já conhecia a banda do circuito local aqui, você quer ensaiar com a gente? Cara, eu queria muito que você topasse. Ela falou, cara, eu quero, mas eu nunca cantei nada que não fosse lírico, eu nunca tive uma banda. Eu falei, meu, com o que você fez aqui, você faz qualquer coisa. Então, no primeiro ensaio, na segunda música, eu já falei, ó, tá dentro, daqui a 2 semanas você vai gravar uma demo com a gente Que e vamos sensacional. nessa. E a partir daí foi, sabe? Que massa. Muito Você louco. chegou a estudar, estuda técnicas vocais ou você não chegou nesse quesito assim? Você estuda alguma coisa depois que você começou a desenvolver mais essa parte do vocal e etc, ficar mais Não, profissional? eu estudei sim, porque como eu comecei muito novo, Uhum. a minha voz no começo, quando eu era adolescente, ela era muito aguda. Então eu cantava os heavy metal, tipo Judas Priest, os Iron Maiden com Bruce Dickinson, pô, num tom facinho, berrava que nem um louco. E quando fazia as versões de thrash metal, dava aqueles hiperagudos do Slayer, que o Tom Araya faz. Pô, É. era muito fácil, só que a minha voz foi mudando, ela foi ficando mais grave. E o meu gosto dentro do metal também foi ficando mais pesado, né? Então, pô, fui gostando de Sepultura, fui curtindo muito Testament, fui curtindo death metal, e eu queria fazer cultural, drive, carregado, Uhum. fazia, só que tudo autodidata. Então eu comecei a machucar a voz. Aí eu fui estudar com um cara que hoje pô, mora na Europa, da Camerata Antiga de Curitiba, um baita tenor clássico chamado Carlos Uhum. Frederico de Assis, Nossa. e ele me ensinou toda a técnica do vocal lírico,
dentro do contexto do lírico mesmo, para eu aprender a cantar com técnica. Porém, eu ainda não cantava com drive dentro da técnica, né? E eu continuei fazendo autodidata. Muitos anos depois, eu conheci um gênio aí, que é o Ariel Coelho, que é um baita coach vocal, é um cara super conhecido, porque ele aplica a metodologia dele dentro do metal. Como eu já fazia, e eu comecei a acostumar e não ficava rouco, não ficava com a voz machucada, para mim estava tudo bem. Mas aí a gente começou a ensaiar demais, começou a fazer show demais. Eu cheguei, Ariel, você é meu amigo, tal, o que você pode fazer, velho? Deixa comigo. Vamos lá. Aí ele começou a me dar os acessos, a me fazer usar mais voz de cabeça, mais técnica. Então, dentro do que eu faço de voz mista, que é cantar extremo, gutural, grave, vocal heavy metal, fazer 4 vocais diferentes dentro do mesmo contexto, que é o que muitas bandas fazem hoje em Sim, dia, sim. pô, né? Você vê o Opeth faz isso, o Bjorn do Soilwork faz isso. Eu comecei a lutar para ter uma técnica apurada que não deixasse minha voz machucada. E aí, cara, o resultado, com muitos anos, veio, né? Pô, a gente fez 21 shows seguidos, sem dia de descanso ano passado. E os 21 foram no mesmo nível de qualidade, cantando no Que mesmo nível do sensacional. CD, que é o objetivo. Então, desde então, eu venho me empenhando para manter esse padrão assim, né? E a Mizuho também, pô, dentro do know-how que ela tem, formação em voz, ela sempre pesquisou muito sobre os cuidados, a gente troca muita ideia, porque a gente é muito família, né? A gente convive há tantos anos que a gente virou praticamente irmão de outros pais, né? Então a gente está sempre trocando ideia sobre saúde vocal, sobre técnica, sobre como melhorar. Quando tem algum desafio, cara, isso aqui é muito difícil, como é que a gente faz, como é que a gente sustenta, a gente pesquisa, estuda, ensaia e aplica. Assim. Então, é sempre legal, cara. Eu tive que estudar porque Senão ia se eu não acabar com estudasse. tudo, cara, né? Exato. Né? Eu pretendo fazer o que eu faço hoje até os meus 80 anos, se a genética permitir e a ciência ajudar. Sim. Mas na questão de estudo e manutenção, saúde vocal, tá rolando legal. Ai, que bom. Vamos falar de games? Vamos. E Sim. aí, como tudo isso começou? Vamos começar a falar sobre talvez seu primeiro console, o seu primeiro jogo. Você tem? Vamos ilustrar para a galera que está assistindo, que é mais Vamos, legal? vamos, deixa eu ver. Pega aí. E aí, galera? Ô, pessoal, olha, o Magic Tapetes tá aqui no chat, viu? Falou que Big você. Magic Ele Tapetes. tá por aqui falando. Esse, O Sérgio tem a impressão digital dele em muitas bandas gigantes. Aqui falando de você. porra, velho, valeu e realmente, cara. E vou te dizer, o Magic Tapetes é um cara genial. Ele fez um tapete com o símbolo do Mortal Kombat 1 Ah, e dentro do mentira! juro, juro, juro. Eu Para minha quero! sala. Cara, é Mentira! sensacional. Esse cara, ele é sensacional. O tapete que você imaginar, e tapete bom, alto, peluciado, de Uhum. qualquer temática, qualquer coisa o cara faz. Ainda bem que ele é viciado em heavy metal e videogame, assim ele fica na nossa praia. Caraca, que Pô, sensacional! Aí, ó, o chat, já quero, já quero! Que massa, eu vou cara! mostrar uma parada para todo mundo que está Mostra. assistindo tua live. Esse é meu primeiro console, Deixa eu ver. dado aí pelo meu pai quando eu era moleque, né? Que é o Turbo Game da Não CCE. acredito que você teve um Turbo Game. Não, você tem o Turbo Game, né, cara? Tem o Turbo Caraca, tá Game. na Turbo caixa, Game. irmão. Turbo Game é da CCE, né? Que é uma Sim. marca que a galera conhece hoje em dia até hoje. Ah, faz ali umas sanduicheiras, uns Umas, co... aparelhos DVD, Umas umas coisas. torradeiras. Não, mas na época eles faziam isso aqui que é o quê? É um, é um bootleg nacional do Nintendo 8 bits. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Qual que é o Caraca! charme? Qual que é o charme dessa raridade? Mano, olha isso. Tá Você tem dois novíssimo. controles que são muito semelhantes ao do Mega Mega Drive, Drive. só que Aham. ao contrário, né? Ele funciona assim. E ele tem entrada para os cartuchos
japoneses e americanos. Então você encaixa o cartucho americano em cima, o Incrível. cartucho japonês embaixo, o cartucho americano mais alto, o japonês igual esse genérico nacional aqui, ó, que a CCE fazia. Esse aqui é o Wild Gunman. Então, Caraca. esse é meu primeiro console. Então, na época, nessa época já tinha saído o Genesis, Uhum. o Super Nintendo já. Mas no Brasil eram consoles muito caros para você ter, né? Extremamente. Os jogos também, os originais. Mas na época se fazia muito jogo pirata, cartucho pirata. Então você comprava no Paraguai ou né, de alguma outra maneira. Então esse foi meu primeiro console. Eu ganhei ele quando eu tinha o quê? Uns 9 anos. Uhum. Cara, eu enlouqueci. 8, 9 anos, enlouqueci. Eu ia na locadora, alugava jogo atrás de Eu jogo. imagino. Então, do Nintendinho, Castlevania mudou minha vida. Castlevania um, Sensacional. o 2, né, que é o Simon's Quest, o 3, que é o Drácula's Curse. Os três primeiros mudaram minha vida, minha concepção. Aí veio Alien 3, na época que saiu o filme Alien 3, tinha um jogo animal, ficava apavorado jogando. Né? Hoje a gente se apavora com Resident Evil 7. Né? Na época a gente se apavorava com um bonequinho pixelado, né, de 8 bits e com aquela trilha Sim. sonora, Absurda. né, basicaça. Então, pô, Batman do Nintendo 8 bits também, que é maravilhoso. Enfim, eu me afundei nesses jogos. Até que eu tive condição, né, da minha família ali na época, pô, pai, ó, tô colaborando. Era moleque, Me tinha ajuda uns aí. 11, tinha uns 12, vai, não, uns 11. 11 ou uns 12. Aí meu pai chegou e falou, ó, você queria, toma que é seu, meu segundo console. Não acredito, tem Vou na caixa mostrar. também. Galera, ele tem na caixa, galera. Vocês estão vendo isso, né? Ó, primeiríssima mão, viu? Esse eu não tenho na caixa, mas é um Mega Drive. Aqui tem o Mega Drive Eu 3, mas tenho o eu Mega também tenho Drive aqui dois. também. Você tem? Nossa, será que eu vou conseguir pegar? Pera aí, que agora eu vou ter que mostrar o meu também. O meu tá aqui, ó. Ai, ó. Ó o meu. É sobre Também isso, tenho, cara. É também sobre tenho. isso, é sobre isso. Cara, que Mas esse Mega sensacional. Drive 3, Ah. esse Mega Drive 3, cara, ele vinha com o Street Fighter Champion Ai, é Edition, verdade, é verdade. dois controles de 6 botões. E, cara, ali eu comecei a me afundar em outra coisa que eu também vou mostrar pra galera que tá aí, porque tá tudo aqui do lado, né? Ah, É isso aqui, ó. o quê? Nossa, não. Olha, não dá, galera. Aí não tem como brincar, né? Mortal Kombat 1, 2, pô, cara, mudou minha Sensacional. vida. Sensacional. Aí, aí Streets of Rage, Splatterhouse, comecei a jogar e não parava mais. E aí, nessa época, eu ganhei meu primeiro PC também para fazer os trabalhos de escola. E quando Uhum. eu ia ingressar no segundo grau, eu ia fazer técnico em processamento de dados e programação. Então, eu tinha que ter um PC para estudar. Peguei Sim. um basicão, mas aí comecei a jogar os RPGs, os jogos em primeira Oh, pessoa, com um, Diablo. com dois. Diablo 1, Heretic, Nossa, Hexen. Heretic, cara. Eu joguei Heretic. Aí, ó, um spoiler. No último CD da Semblant, tem uma música chamada Heretic, que eu Verdade. escrevi, que é totalmente baseada na atmosfera daquele disco, quer dizer, daquele jogo, na Uhum. atmosfera daquele jogo, e o que esse jogo me inspirou a ler e pesquisar sobre ocultismo e coisas do tipo na época, né? Então, Uhum. o videogame para mim sempre teve essa conexão. Depois de um tempo, peguei meu Sega Saturno, na geração 32 bits. Eu sempre fui pró Sega. Eu tenho um Super NES também. Aham. Até eu mandei ele para revisão, não está aqui comigo, mas eu tenho um Super NES também. Comprei anos depois. Mas eu sempre fui mais Team Ceguista. Sega do que Team Nintendo, sabe? Eu até ia perguntar isso, qual dos dois você preferiria, mas pelo visto não tem nem o que perguntar. Aqui, ó. Sega Saturno, primeira Olha, geração. cara.
Você tem que montar tudo bonitinho de todos os consoles, cara. Olha que coisa incrível. Não, já tá rolando. A gente vai montar a parada aqui mesmo, É, todos nossa, bonitinhos com as bibliotecas de jogos, né? sensacional. Então, cara, videogame pra mim, desde os primórdios, foi uma coisa essencial. Eu nunca parei de jogar, já entrei em nova geração, tô com PS5, já passei pro PS4. Minha esposa também é no Ela mesmo gosta naipe também. de vício, gosta, cara. E ela, Que massa. nós dois somos muito viciados, por exemplo, em Senhor dos Anéis juntos, né? A gente Hum, coleciona um monte de item, um monte de que coisa, mas massa. ela também gosta muito de The Witcher. Foi ela que me apresentou The Witcher. Então, da nova geração, foi o Você mais disparado que eu mais jogou. joguei. Sérgio, se você tivesse que escolher um jogo da sua vida, cara, sim. Assim, esse jogo virou a minha chave, assim, a minha cabeça, tudo. Você tem que escolher um jogo. Foi uma pergunta tapa na cara, assim. É, Olha, se eu tivesse que escolher um jogo um jogo. de todos os que eu joguei até hoje, ah, é muito difícil para eu conseguir responder essa pergunta, Dois. mas isso que eu ia Dois. falar, dois eu consigo, Dois tá? jogos, então. Assim, o jogo que eu joguei ininterruptamente durante muito tempo, porque ele era lindo de olhar, a trilha sonora é maravilhosa. Eu aprendi a jogar ele sem tomar dano, de tanto que eu joguei. Foi o Streets of Rage 2 do Sega Genesis. Porque ele trouxe para mim uma magia naquele esquema arcade. Foi ele que me levou para os fliperamas, para os arcades. Enfim, esse jogo, para mim, ele impactou muito. E, em segundo lugar, todos os Castlevania, especialmente o Symphony of the Night, O Symphony of the Night. do Sega Saturno barra PS1, porque quando eu terminei esse jogo, era na época da revista Ação Games, você Nossa, lia a era um revista, detonado ali, né? detonado. Eu fiz um negócio, pra você ver o nível do vício do cara, né? Eu vou tirar o moletomzinho da Semblant aqui também, Muito bonito, por para mostrar um sinal. negócio que senão a galera que está assistindo acha que a gente fala balela. É, que só tá Cara, eu inventando. tatuei com 17 Não anos. Não, acredito. é o outro braço, tira o braço errado. Acontece, Deixa eu não ficar pelado aqui na live, porque isso aqui não é OnlyFans. pelo amor de Deus. Aqui, ó, Castlevania Symphony Caraca! of the Night. Ó o Alucard aqui, tá velha, Você mas dá pra é ver. louco. Eu tatuei a capa do Castlevania Symphony of the Night Brabo. depois que eu terminei o jogo. Porque na época você terminava na raça, Sim, entendeu? sim. Hoje em Não dia, tinha hoje em um, dia não tem nada disso. não tinha um BRKS Edu ali detonando o jogo, dizendo: olha aqui, galera, passa aqui, faz isso aqui, tá? Não tinha. Não, é É, verdade. é uma revista com fotos e se vira, meu. E quando era em japonês, então, se vira mais ainda, né? Que aí não tinha, era O meu é muito pior. japonês. Era muito pior, cara. Nossa. O meu Symphony of the Night é japonês. Então, pô, foi na raça mesmo, sabe? Então, o videogame, para mim, ele sempre teve uma importância tão equivalente quanto metal, sabe? Quanto música, né? Rock, hard rock, metal, todas as vertentes do que a gente gosta, para mim sempre teve o mesmo grau de importância. Eu jogava Doom ouvindo Slayer, Eu também. né? E do metal, assim, se eu tivesse que pedir pra você falar de duas bandas que você tem, assim, mais, assim, pra você e de duas inspirações vocais. Assim, você fala, não, se esse vocalista é o que mais me inspira hoje, aí eu fazer os vocais que eu faço. Dois vocalistas e duas bandas, assim, pra falar pra gente. Não, consigo com bastante tranquilidade falar um primeiro, que é, cara, banda é o Nevermore. Nossa. O Nevermore, para mim, ele sempre sintetizou tudo que eu amo dentro do metal. É muito pesado, é uma pancadaria danada. Tem um vocal extremamente melancólico, dramático, interpretado, rasgado, pesado, que é o do Warren Dane. É um cara que eu tive o prazer de chamar de meu amigo
porque eu conhecia desde a turnê do Dead Heart na Dead World nos anos 2000, e todos os, vou dizer a maior parte, mas são duas músicas, então são todos. Os vocais guturais do último disco solo do Warrell Dane que ele lançou antes de morrer, vocês podem ouvir numa música do Warrell Dane, Madam Satan, é o nome da música. Todos os guturais dessa música são meus. Eu Caraca, eu não recebi a sabia honra disso. Eu não de sabia ter esse disso. convite de gravar os guturais ali, porque ele sempre gostou muito de Behemoth, né? Tanto que eles tiveram uma participação mútua, né, na carreira, o Verdade. Behemoth e o Nevermore. E na época eu tive essa oportunidade de gravar esses guturais bem Nergal, bem Behemoth, pro último disco do Warrell Dane, que saiu póstumo, né? O disco foi lançado depois que ele Uhum, faleceu. uhum. Então, assim, o Warrell Dane, liricamente, era um cara extremamente forte, culto, denso, estudado. Eram letras obscuras, carregadas, que flertavam com algo sobrenatural, mas dentro de um contexto também psicológico, nihilista, forte, existencial e muito inteligentes. Então, o Warrell Dane, para mim, é um herói e o Nevermore, para mim, é uma banda inigualável. Que massa. Outra banda que eu posso dizer que regeu a minha vida, eu poderia citar muitas, né? Você sabe, pô, todos nós podemos fazer, você, eu, a gente pode fazer uma lista de 200 bandas e todas a Gigantesca. gente ama, Uhum. né? Então, pô, eu poderia falar de King Diamond e Merciful Fate, que eu amo, poderia falar de Slayer, que eu venero, mas eu teria que colocar daí nesse ensejo de duas bandas o Black Sabbath, mas não só pelo Black Sabbath clássico, Ozzy, Sabbath Bloody Sabbath. O Black Sabbath do Ronnie James Dio ali, Heaven and Hell, Mob Rules, mas também o Black Sabbath do Tony Martin, né, que foi um vocalista que entrou no Black Sabbath no final dos anos 80 e até metade dos anos 90, 94, 95, Uhum. porque as músicas elas eram muito, 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 como é que eu posso dizer, completas. Elas misturavam heavy metal com hard rock, letras dramáticas, tanto que o Black Sabbath do Tony Martin é que influenciou bandas como Candlemas, como Memory Garden, como Solitude Aeturnus, né? Era um metal dramático, declamado, e as letras tinham toda aquelas referências ao lado negro da força ali, lógico, mas com poesia, com beleza, assim. Então, desde o Dio isso já acontecia, Sim. né? Como o Ozzy, várias músicas pleiteavam para fora do rock clássico já com essa cara, mas o Black Sabbath teve esse peso na minha vida, sabe? Discos como Cross Purposes, como Forbidden, como The Humanizer, como o Headless Cross, eles têm um peso muito forte na minha percepção musical, no que eu amo de música. Aí, claro, aí vem todas as bandas mais porrada, vem o Slayer, Aí vem o já vem Venom, tudo, né? As desgraças, tudo. E dois é isso. vocalistas, assim, que te inspiram. Ou te inspiraram e você Nossa. olhar e falar, nossa, eu queria fazer o que esse cara faz. Pô, isso acontece demais, assim, né? Uhum. Então, assim, o primeiro cara, eu não vou falar dos clássicos, tá? Porque óbvio que quem, pô, no começo, quando eu era moleque, pô, foi Ronnie James Dio, que me fascinou, né? Pô, Bruce Dickinson, aí na parte porrada, o jeito que Tom Araya cantava no Slayer, eu sempre Total, amei. total. O Shimir do Destruction, que você também conhece, né? Parceiraço, eu sempre amei muito esse tipo de vocal. E os death metal old school, né? Pô, Obituary, o jeito do John Tardy cantar. Mas eu vou nos caras que eu olho, assim, ouço cantando ao vivo, e vejo, velho, isso é algo que me inspira a fazer também do meu jeito. Cara, o Fernando Ribeiro do Moonspell, né? Dos Moonspell, que hoje é um cara amigaço, a gente mantém um contato muito É de foda. Portugal a banda, né? Tudo. É sensacional. Cara, é a maior banda de Portugal, então, assim, o jeito do Fernando Ribeiro cantar, que é, por desde do gutural, do gótico grave, influenciado por Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, Total, muito bom. outras bandas do pós-punk e gothic rock dos anos 80 que eu também gosto. Mas
mas ele vai pro extremo, pro gutural, pro rasgado, pro black metal, que são as raízes dele, né? E ao mesmo tempo ele tem um jeito próprio de cantar, cara. O estilão dele, né? Cara, e aquilo me fascina. E fora isso, alguns caras oriundos aí do Gothenburg Sound, do Melodic Death Metal da Suécia. Eu posso usar aí o Michael Steen, do Dark Tranquillity, e hoje também do Halo Effect, né, que foi o primeiro vocalista do In Flames, Meu, eu vi essa porque... banda o ano passado no Sweden. Eu fiquei E assim, ó. aí? É de Que cair o é queixo. sensacional. Sensacional, não dá. A primeira vez que eu vi ao vivo também, vi fora também, eu chorei que nem um bebê. E não porque eu conhecia as músicas, Mas tinha os por discos e já tudo, gostava. cara. Por tudo. Tipo, parece que eu tô diante de uma entidade, assim. Doideira. O Michael Steen cantando. A vez que eu pude conversar com ele pessoalmente, falei, é um cara super humilde, colecionador de disco, viciado em videogame também, ele ficou todo Que envergonhado. massa, cara. Não, calma, cara, não é tudo isso. Cara, Como não, né? é inacreditável. Então, o jeito do Michael Steen, do Dark Tranquillity, quem não conhece essas bandas tem que procurar. Dark Tranquillity, Halo Effect, o jeito que ele canta, tanto na voz limpa quanto na voz extrema, e claro, toda a sonoridade instrumental, que, porra, ao mesmo tempo é extrema, ao mesmo tempo é melódica, que aquilo ali me envolve de um jeito que, se hoje, inclusive, quando a gente for falar do meu lado produtor musical, toda vez que a gravadora chega para mim e pede, Sérgio, grava um disco de heavy metal tradicional cantando, eu falo, olha, velho, eu posso escrever um disco de heavy metal tradicional, feliz da vida, mas cantando tem que ser algo nessa linha mesmo, com essa cara, porque é o que eu faço e é o que eu amo fazer, sabe? É o que esses caras me inspiraram a fazer. O Michael Steen do Dark Tranquillity, né, um monstro, e o Fernando Ribeiro do Moonspell, que também é outro monstro. Nossa, que massa. O que que E tá. o Warren Dane, que eu O Iron citei antes, Dane, do sim, Nevermore, que é sim, sim, que é esse fora de ele na série. Terra e nós aqui. Quer dizer, O, ele o, no céu e nós aqui. o Magic Tapete tá falando assim, ó, pergunta pra ele sobre os famosos que foram no Blood. Tem muita história. A gente tá quase aqui nos finalmente já, o Magic Tapetes, pra não estender muito, senão também até nossa chamada aqui vai ser encerrada do nada. Mas pra finalizar, então conta pra gente, Sérgio, como é que é isso? Tem algum caso assim que você pode pontuar pra gente? Assim que seja legal, que não seja tão, né? Ou de alguém que você não esperava que fosse, chegou no Blood lá e. Não, mas isso eu acho até normal quando você tem um bar de rock e metal há tantos anos na cidade, né? O Blood Uhum. tem, pô, vai fazer 15 anos. A gente já recebeu a galera do Blind Guardian lá Que depois de um massa. show. Pô, uma banda que eu adoro também, né? Pô, até pelo contexto Senhor dos Anéis. Os caras do Dark, do Death Angel, passaram uma noite inteira lá. Os caras do Ice the Earth. Quem mais? A galera do Épica. O Frederic Leclerc, os caras do Dragon Force, o Frederic, hoje baixista do Creator, Caraca, sim. também lá. Porra, a moçada do Angra, quem mais? Porra, muita gente, né? Pô, todos os músicos do Alice Cooper Olha foram lá, só. deram canja. É mais ou menos o que até o Manifesto tem em São Paulo, né? Uhum. Quando os músicos querem dar uma saída em Curitiba, a galera geralmente leva eles lá e sempre foi legal receber, né? E isso é normal, eu já considero normal, né? O Magic Tapetes ali, que é muito surpreende, Acho que surpreende pra mas todo é mundo isso, que é fã, né? Mas é sem dúvida. isso. Sérgio, queria agradecer demais sua Pô, presença, de verdade. Meu, você é um cara que não só na cena, mas acho que faz a diferença da gente tá trocando esse papo e mostrar pra galera, assim, tipo, principalmente pro meu público que gosta muito de jogar de GTA, que gosta muito dessa parte, assim, tô inserindo o metal na galera, a galera tá gostando bastante. Cara, faz a diferença total, parabéns, mas, sucesso obrigado. demais, você merece, Não, e e é você isso. também, cada vez mais sucesso, que você exploda cada vez mais, cara, porque teu carisma, tua inteligência, as coisas que você passa para a galera que está assistindo, especialmente dessa nova geração, Obrigada, né, sim, são sim. fundamentais. Eu acho que vai agregar muito, né? O lance do metal que você está falando, não tem nada melhor do que metal
que não é só pancadaria, é ambiência, é atmosfera, tem um conteúdo e um recheio muito grande que se conecta muito forte com o mundo dos videogames, né? Muito Total, forte. total. Mas é isso. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigada pelo tempo, sucesso. Em breve nós vamos soltar aí, galera, os cortes das redes sociais todos. Vou marcar o Sérgio. Vocês deixem aí já rapidinho, exclamação Sérgio. Tem o link do Instagram da Assembly, deixa eu ver. O seu pessoal. E tem também o canal do YouTube lá da Assembly, fechou? E assim, a gente tem quadrinho lançado pela Ah, é Dark Side, verdade! vem pra lá, vocês vão curtir. O André Meister, que ilustrou, também passou por aqui. Sim. Tem disco, onde você digitar Semblance na internet, você vai achar alguma coisa legal. É isso, galera. Tamo Tá, junto. é isso, Sérgio. Obrigada, viu? Um beijo e até mais, galera. É isso. Ô, já eu volto pra Valeu, live, sim. viu? Vocês fiquem aí. É isso. É, pô, tamo junto. Valeu, Sérgio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.